Plano de leitura: Igreja Batista da Lagoinha, dia 21 de novembro de 2022, ano da vitória. 1 Pedro, capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Jeremias, capítulo 37 e capítulo 38. Zedequias, filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda o não havia encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se dela. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá:
que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo, sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus, que pelejam contra vós outros, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria essa cidade. Tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Disse Jeremias: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa, e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: disse ainda, nas mãos do rei da Babilônia será entregues. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Agora, pois, ouve, ó rei, meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhido por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Capítulo 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: o que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha. Morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo:
Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque e os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te disser porventura, não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás da sua mão. Disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos deles, e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, te peço, a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida. Mas, se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e por tua culpa esta cidade será queimada. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba essas palavras, e não morrerás. Quando, ouvindo os príncipes que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, e o que ele te disse a ti, nada nos encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás: apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando-o, declarou-lhes segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram em paz, porque da conversação nada transpirara. Ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. Salmos 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como Salmos 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo:
entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra.